Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho, as Boas Novas de Deus. E hoje, vamos falar sobre a Bíblia. Já tem no canal, se você der uma olhada na playlist, você vai ver que já tem na bibliologia 3 vídeos que eu gravei sobre a Bíblia, voltado para essa área, para a bibliologia. Que é a doutrina das escrituras, E tem, na verdade tem tem 7 vídeos, 3 vídeos conhecendo a Bíblia, a formação da Bíblia e por que necessitamos da palavra de Deus, e o que eu gravei agora recente, como Deus se faz conhecer, Só que hoje a gente vai falar sobre a Bíblia. É bom entender o seguinte: toda religião tem o seu livro sagrado, Por exemplo, eu peguei aqui na minha biblioteca. Para o Islã, o Alcorão, não sei se você viu, se você já viu que o Alcorão, ele é em português e em árabe, Só que os muçulmanos não consideram, tradução em português. O livro de Mormons, por exemplo, para a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a Igreja dos Mormons, O livro de Mormon é o livro sagrado. Por exemplo, para o Espiritismo kardecista, nós temos o Pentateuco Espírita, Que são os livros dados a Allan Kardec, o professor Rivail, e se chama o Pentateuco Espírita, A Gênesis, que é a Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo, não, aqui é o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns. Então aqui é o livro sagrado para os espíritas, kardecista. E hoje nós vamos falar, tá com uma capinha diferente, porque é uma capa que eu coloquei, mas a Bíblia é sagrada, Hoje nós vamos falar sobre o livro sagrado, e nesse caso a Bíblia. A Bíblia, é o livro sagrado para os cristãos. Tanto cristãos protestantes quanto cristãos católicos romanos consideram a Bíblia como o seu livro sagrado, e essa compreensão é que a palavra, as escrituras, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a revelação. Deus revelou a sua palavra, se revelou aos seres humanos aquilo que os seres humanos precisam conhecer sobre ele, e para ter uma intimidade, com um Deus pessoal. No caso, o Deus cristão, ele é transcendente, mas é imanente também. Então, ele é um Deus pessoal. Quando nós falamos da Bíblia católica para a Bíblia evangélica protestante, nós temos uma diferença, a Bíblia católica, ela tem 73 livros, e a Bíblia evangélica, ela tem apenas 66 livros, Porque esses livros que foram acrescentados posteriormente para a igreja protestante, eles são considerados apócrifos, sem inspiração divina, E por vários motivos, depois poderei fazer até um vídeo só sobre os livros apócrifos, e aí abordarei isso de uma forma mais profunda. Então a Bíblia, ela é dividida em 2 partes, Uma parte é o Antigo Testamento, que são 39 livros, dos 66, 39 são livros do Antigo Testamento, que vai narrar a criação, como Deus criou o mundo, os patriarcas, aqueles que Deus, a partir de quem começou a revelação, para formar um povo,
Então é visto isso. A história desse povo, né? A história do povo de Israel, né? Até regressarem do exílio babilônico, né? Que vai ter um intervalo de 400 anos, que se chama período interbíblico. Caso eu não esteja enganado, são 400 anos. Onde houve silêncio, não houve nenhuma profecia e não houve manifestação sobrenatural da parte de Deus, né? Mais revelação. Houve esse período até chegar o Novo Testamento. E aí, dentro do Antigo Testamento, existem profecias, né? Profecias que fazem referência ao Messias, a partir já de Gênesis 3 e versículo 15, né? Que já faz referência a que Jesus viria, né? A semente da mulher, né? Eu vou ler o texto aqui, Gênesis 3:15, que é o primeiro texto que faz referência a Cristo, né? Gênesis, no caso, é o primeiro livro da Bíblia, né? O livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que narra a queda, né? A queda é como os cristãos entendem que a partir daí o mundo começou a andar em desordem por causa do pecado, né? E o texto diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Então aqui é interpretado esse versículo como fazendo referência ao próprio Jesus, que vai ser manifestado, né? Manifestado no sentido de que vai entrar em cena, né? Em João, no capítulo 1, né? Que vai fazer uma conexão com Gênesis capítulo 1 e versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Fazendo referência ao próprio Cristo. E o versículo 14 que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, a vinda de Cristo no Evangelho, já no Novo Testamento. A composição do Antigo Testamento, composição literária do Antigo Testamento, ela pode ser dividida entre o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros de Moisés, os livros históricos, né, onde vai haver a história do povo, vai de Josué até Esté, né. Aliás, os livros históricos, eles vão... Mas é isso mesmo, vai de Josué... Isso, vai depois de Deuteronômio vem Josué, de Josué até Esté, livros históricos, né? Aí nós temos os livros proféticos, né? Que vai de Isaías até Malaquias. Alguns dividem para estudar esses livros proféticos em profetas maiores e profetas menores, mas são os profetas, né? E aí nós temos os livros poéticos, né? Que vai de Jó a Cantares, de Salomão. E essa é basicamente a divisão do Antigo Testamento, vamos dizer assim, né? De uma forma bem sintética, claro. Você pode explorar isso de uma forma mais profunda, buscando aprofundar cada tema desse. O Novo Testamento, ele é composto de 27 livros, né? 27 livros com mais os 39, dá exatamente os 66 livros, né? Que é composto a Bíblia protestante. Católico, como eu falei, tem 73 livros. Então, o Novo Testamento, ele vai relatar a vida de Jesus, nós vamos ver isso nos Evangelhos, né? Até a sua morte, ressurreição, né? E identificação de Cristo como o Filho de Deus, aplicando o Antigo Testamento, né? Também nós temos os ensinamentos dos apóstolos, os 12 apóstolos que Cristo escolheu. Judas Iscariotes vai morrer, dá sequência, sendo substituído por Matias, né? E aí nós temos os 12 apóstolos, e alguns deles escreveram, sendo que quem mais escreveu, que não fazia parte desses apóstolos, dos 12 que Jesus escolheu, é Paulo de Tarso, né? Ou o apóstolo Paulo, como é conhecido, né? Então, na composição do Novo Testamento, nós temos
os evangelhos, né, que vai de Mateus a João, né, que nós vamos ter ali o ministério de Jesus, né, a sua vinda e seu ministério. O livro histórico que tem do Novo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é considerado o livro histórico que vai contar a história da igreja, né? E aí nós temos as epístolas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, que vai de Romanos até Filemão, sendo que muitos consideram que a carta aos Hebreus tenha sido escrita por Paulo, outros não consideram. Então, assim, ficamos até Filemão e com essa ressalva do livro de Hebreus. Nós temos também as cartas universais, né, que vai de Hebreus até Judas, e o livro profético, como no Antigo Testamento, que temos no Novo Testamento, é o livro de Apocalipse. A Bíblia, né, ela foi escrita num período de 16 séculos, né, 16 séculos, e ela não se contradiz, né? E por pessoas de uma diversidade, né? Intelectual, como de profissão também, né? E esses 16 séculos vai de 1500, isso antes de Cristo, né? Ou antes da Era Comum, como algumas pessoas muitas vezes colocam nos textos, nos artigos, né? Aqui a gente vai usar antes de Cristo, depois de Cristo. E foi até 95 depois de Cristo, escrito por mais ou menos 40 autores, né? E pessoas que viveram em épocas, em tempos diferentes e que tinham toda uma vida diferente, tempo diferente, intelectualidade diferente, né? E que escreveram, né? Agora, uma das questões que sempre são feitas, né? Dos questionamentos é por que essa Bíblia ela é a palavra de Deus, né? Primeiro, o cristianismo considera que a Bíblia ela tem uma autoria. A autoria é o próprio Deus. Deus é o autor da Bíblia. Ele inspirou as pessoas de uma forma plena. Então, tudo que os homens escreveram, porque as pessoas usam muito esse argumento, né? A Bíblia foi escrita por homens, é verdade, foi escrita por homens. Porém, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, esses homens foram inspirados, e tudo que eles escreveram foi aquilo que Deus queria que tivesse escrito. Então, veja que uma das coisas que autenticam as escrituras é exatamente a autoridade e temos Deus como seu autor. Como também a questão das profecias, né? Os profetas foram reconhecidos como alguém que foi chamado pelo próprio Deus e que o ministério deles fazia referência exatamente ao projeto de Deus, ao plano de Deus, a aplicabilidade de Deus na vida das pessoas, direcionando e trazendo mensagem futura para a vida das pessoas e se cumprindo principalmente, né? Uma coisa também que leva as escrituras a essa compreensão também é a sua confiabilidade, né? Você vê que não há contradição no sentido da proposta das escrituras, né? A Bíblia tem história, né? E tem muitas situações dentro dela, porém o objetivo dela é a vinda de Cristo e a redenção, né? A redenção da humanidade, né? Então ela não se contradiz, não há contradição, por mais que muitos tentem colocar nas escrituras, dizer que tem contradição, procurar, mas quando você observa e usa o recurso da hermenêutica, da interpretação, e vai analisar ali, você vê que você não encontra essas contradições, né? O máximo que vai haver vai ser algumas traduções equivocadas, poderíamos dizer assim, né? A questão também da Bíblia ser a palavra de Deus é o que ela causa na vida das pessoas, e ela transforma a vida das pessoas. Quantas vezes não se ouvem, né, falar de alguém que tinha uma vida totalmente desmantelada e se encontrou com Cristo e teve uma mudança de vida. O guia para essa mudança é o Espírito Santo de Deus e as Escrituras, né?
como Jesus diz, vocês já estão limpos pela palavra, né? Então a palavra purifica, né, a vida do ser humano, né? Outra coisa também que traz essa ideia da palavra da Bíblia ser a palavra do próprio Deus é a sua autoridade, que é atemporal, né? São 20 séculos, né? São mais de 2.000 anos e a Bíblia continua contemporânea, né? A Bíblia continua atual, né? Os ensinamentos que estão nela não se ultrapassam, né? Não ficam ultrapassados. E outra coisa também que deve ser observada é a questão de que muitos livros já foram escritos, não poucos, e esses livros entram na história e saem da história e desaparecem, no máximo fica como arquivo literário, mas não com a relevância, né? A Bíblia é o livro mais traduzido, a Bíblia é o livro mais copiado de todo mundo, né? É a Bíblia, né? A Bíblia, então você vê a essa questão dela sendo preservada. Quantos não tentaram destruir a Bíblia e ela permanece até hoje, né? Então, para finalizar aqui o vídeo, né? Vamos fazer uma aplicar tudo isso à vida, né? A vida das pessoas. Então, a Bíblia, ela é para a vida das pessoas que professam a Cristo, que acreditam, que tem uma fé cristã, ela é a fonte da fé, né? E é nela que as pessoas encontram esperança para suas vidas, encontram esperança para o seu futuro, né? São envolvidos em amor, na prática do amor, na prática da bondade, né? E é até um dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E a Bíblia também, ela traz sabedoria para as pessoas que leem, não só leem, mas também que colocam ela em prática nas suas vidas, né? Se tornam pessoas sábias, maduras, né? Que conseguem resolver situações e saírem de situações, como também terem atitudes corretas diante de adversidades ou mesmo do cotidiano existencial. Então, aqui nós tivemos um pouquinho, né, sobre a Bíblia, o livro sagrado para os cristãos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né, para que possam ter acesso a esse conteúdo religioso. E é isso, né? É mais um vídeo, dessa vez na doutrina das escrituras, bibliologia, doutrina da Bíblia, né? E recomendo que vocês assistam os outros vídeos, né? Assistam os outros vídeos e compartilhe esse vídeo, traz seu comentário, dá o teu joinha, marca o sininho para quando aqui no canal surge um novo vídeo, você ter acesso a esse vídeo, você conseguir ver esse vídeo com antecedência assim que ele for publicado aqui no canal, né? Então é isso, né? E até o próximo vídeo.